Olá pessoal, estamos aqui em mais um Isbel Talks, mais uma vez num cenário diferente, você já está percebendo. A gente está aqui na Assembleia da Igreja Missionária e temos tendo a oportunidade de conversar com os pastores da denominação, que têm tido suas experiências aí. Estou aqui com o pastor Diogo, homem de Deus. Tudo bem, meu querido? Tudo pastor bem? Diogo. Eu vou deixar um tempo aqui para ele se apresentar também, que a gente está se conhecendo aqui na Assembleia, né? Mas antes, quero lembrar você, para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar like no vídeo, comentar aqui embaixo que você entender que é interessante e também compartilhar esse vídeo com as pessoas que estão relacionadas com esse tema, que está envolvido de certa forma com a igreja missionária, amantes da teologia, da igreja de Cristo. Amém? Amém. Bom, vamos iniciar aqui, pastor Diogo, se apresente, o que é que você tem feito hoje e a gente vai conversar sobre sua caminhada aqui, tem muita história para contar, não, meu amigo? Tem um pouco. Legal, obrigado, Lucas, é um prazer estar aqui, muito legal poder participar desse bate-papo, né? E eu sou, então, o Diogo, sou casado com a Bia, e pai da Luísa. Pai da Luísa. A Luísa tem 12 anos, né? E eu sou casado, já vai fazer agora 17 anos. E nesse processo a gente plantou 2 igrejas, né? E trabalhei também na Central de Maringá por 5 anos. Né? A Central de Maringá foi antes da plantação? Não, eu plantei uma igreja aqui em Londrina. Aí depois eu fui para Maringá, fiquei 5 anos lá. E aí depois fui para Goiânia. Ah, legal. Aí depois eu fui para os Estados Unidos, onde eu fiz um mestrado, e agora eu estou em Caxias do Sul. Em Caxias do onde Sul. eu pretendo criar raiz e parar de mudar. Parar de caminhar por aí, né? Ser peregrino. É verdade. Mas vai lá, continua a tua história aí, cara. Bom, hoje eu sou responsável pela área de ensino da Igreja Missionária Comunidade da Esperança, em Caxias do Sul. Auxilio o pastor Israel com as pregações e também atendimentos pastorais, visitas, essas coisas, né? E também nós estamos num processo de implantar grupos pequenos na igreja, que nós chamamos de rede. As redes por 2 motivos. Primeiro, para dar a ideia dos relacionamentos. Então, as redes de relacionamentos. Legal. Mas também porque Jesus nos chama para ser pescadores de homens. E os pescadores da época pescavam com redes. Então a ideia é assim, eu tenho uma rede na minha casa. Entendi. Essa é a ideia. Para continuar, para dar continuidade à pescaria, né? Essa é a ideia. Muito bom, cara. Bom, a gente estava conversando aqui primeiro, antes de iniciarmos o podcast, né, sobre a sua experiência com as primeiras igrejas até você chegar até onde chegou aqui. Como foi as tuas primeiras experiências pastorais, né? Tu falou que uma é totalmente diferente da outra, né? Bom, eu tive 2 experiências. Eu plantei uma igreja e fechei outra, né? Então, a minha primeira experiência com plantação de igreja, eu era recém-formado, seminarista aqui da Central de Londrina, e nós começamos um trabalho social. Eu desenvolvi um projeto, ainda como seminarista, de aulas de inglês, aula de computação, aula de desenho, artesanato e tal, num bairro, através de uma ONG. E um dia resolvemos fazer uma celebração para as crianças que eram atendidas e os pais delas. E eu compartilhei a palavra de Deus, fizemos um culto, e os pais começaram a perguntar se a gente tem que fazer esse culto de novo. E aí marcamos um culto dali 15 dias e tinha umas 30 pessoas lá, assim. Aí eu falei pro pastor Bianco, que era meu pastor na época, falou, temos que continuar os cultos lá, né? E assim começamos a fazer cultos, alugamos um lugar bem simples, né? Até que um dia eu vi uma placa assim num salão bem legal e eu falei, cara, a gente não tem dinheiro para isso, mas quem sabe, né? Deus tem algum projeto. Aí acabou que alugamos o lugar e o bairro estava começando, então resolvemos começar a fazer cultos mesmo. E dentro de um período bem curto, assim, de 1 ano e pouco, nós já tínhamos umas 100 pessoas, porque a igreja se tornou a gente começou a servir a comunidade. Então eu abri a igreja para os skatistas brincarem lá dentro no sábado, as reuniões de bairro aconteciam lá, o posto de saúde fazia palestras para a comunidade lá, e a igreja foi ficando significativa, né? Massa, cara. E só um parêntese aqui, você vai continuar, obviamente, mas
uma das coisas que a gente discute até hoje dentro da igreja é que, poxa, geralmente as igrejas têm um prédio que só é utilizado uma vez na semana e não serve à cidade. E você fez isso há algum tempo atrás lá, né? 22 anos quase. 22 anos atrás e que... eu queria até os seus conselhos aí pro pessoal que tem dificuldade de, olha, eu tô com um prédio disponível para servir alguém. Como você fez isso, né? Como foi que começou? Esse pessoal que tu chamou, chegaram, você disse, ó, tem aqui o espaço, vem embora. Não, a gente intencionalmente foi atrás das pessoas. Então, por exemplo, como assim que a gente alugou o salão era grande, ficava desocupado a maior parte do tempo, eu fui até uma ONG que tinha lá, que já existia na comunidade. Falei, olha, se vocês quiserem usar o templo, fiquem à vontade. Que massa, cara. Né? Aí a gente fez uma pesquisa nas casas da Coab que tinham acabado de ser lançadas, né? E aí eu perguntava, qual é a maior necessidade da comunidade aqui? Aí eu descobri que uma das pessoas que nos recebeu era presidente do bairro. Ele falou, uma das necessidades é que a gente não está tendo onde fazer reuniões da comunidade. Eu falei, tá aberta a porta. E aí pessoas são conectadas a pessoas, né? Então, uma pessoa foi falando para outra só que aí também teve umas loucuras, assim, né? Um dia eu tava de carro e eu vi um monte de adolescente andando de skate debaixo de uma cobertura bem pequena, assim, de um supermercado. Parei o carro, falei, moçada, vocês querem um lugar legal para andar de skate? Vem cá, vou mostrar para vocês. E aí abri a igreja, deixava a molecada bagunçar lá, só que aí a gente ia fazendo relacionamentos, né? E, obviamente, compartilhando o evangelho, né? Então, foi uma experiência muito legal. Eu fiquei 5 anos nessa igreja, até que eu entendi de Deus através de um missionário da MS. Foi uma coisa curiosa. Eu estava traduzindo um encontro entre o então presidente da CONIM, pastor Jacó, e o presidente do ECC, da nossa missão. Uma reunião tensa, assim, sabe? E esse cara, eu estava cansado de traduzir ali e tal. Eu sentei numa mesa, ele sentou do outro lado e perguntou para mim, o que você faria se dinheiro não fosse problema? Aí eu falei, eu plantaria uma igreja em Goiânia. Aí eu falei, por que Goiânia? Aí eu expliquei, falei, olha, eu cresci no Mato Grosso e Goiânia é como se fosse a São Paulo de toda uma região, assim, né? Eu falei, eu acho que seria muito significativo uma igreja bíblica lá em Goiânia. Aí na época, aí ele falou assim, então por que você não se prepara e faça isso, né? Aí coloquei em oração, conversei com a Elísia, que era minha auxiliar na época, falou, olha, vou preparar você para ficar no meu lugar, aqui na igreja, e vou para Goiânia. Escrevi para então liderança da época, eles falaram, olha, mas você precisa passar 1 ano em Maringá sendo treinado. Aí eu falei, tá bom, né? Aí fui para Maringá, a princípio era para ser 1 ano. Quando eu cheguei em Maringá, depois de 1 ano, o pastor Carlos saiu da equipe. O pastor Jacó veio para cá, para Shalom. Veio aqui para a comunidade Shalom em Londrina. Quando o pastor Jacó, nessa época, me chamou, falou, olha, eu precisaria que você considerasse ficar um período maior, de 2 a 5 anos, talvez, e tal, e assumisse algumas áreas aqui na Central de Maringá, né? Não posso abrir mão de você agora. Aí nós oramos, eu e minha esposa, eu era jovem ainda, né? Sua idade na época? Eu tinha 27, 28 anos, né? Era jovem. E aí eu falei, vamos ficar. Aí ficamos em Maringá, chegou no final do 2º ano, eu fui pro pastor Jacó, falou, deu os 2 anos, eu quero ir para Goiânia. Aí ele falou, o que nós falamos? De 2 a 5. Ele falou, de 2 a 5. Ele falou, então eu vou cobrar os 5. Aí 2 anos virou 5, ficamos lá esse tempo, até que chegou a hora, então, de fato, que nós fomos a Goiânia. Lá em Goiânia, alguns milagres assim aconteceram, né? Nós chegamos, alguns contatos, assim, Deus abriu alguns contatos e a gente visitou pessoas que a gente não conhecia, não tinha amigos, né, conhecidos nenhum. Mas num período de uns 3 meses, nós tínhamos assim um grupo para começar os cultos de umas 30 pessoas, mais ou menos. Isso foi muito rápido, né?
E, de fato, a igreja, a gente começou num hotel, nas salas de convenções de um hotel. Então, a igreja começou a atrair um bom número de pessoas, a gente fez... a igreja floresceu por alguns anos. Mas aí depois de uns 4 anos, ali na crise de 2014, na crise financeira que o Brasil teve, a igreja passou por muitas dificuldades, assim, né? E aí, assim, alguns irmãos que eram chaves no processo de plantação, alguns deram péssimo testemunho dentro da comunidade, e eu cometi muitos erros, né? Então eu pensei assim na época, né? Eu falei, bom, sou professor de inglês, surgiu uma oportunidade de comprar uma escola dentro de uma universidade. Então comecei essa escola de inglês, pensei, bom, e de fato a escola também foi super bem por um período de tempo, mas eu tive um sócio. Esse sócio me roubou, a escola quebrou, aí culminou com a saída de pessoas chaves da igreja, que eram líderes da igreja. Um foi embora do Brasil, o outro voltou para o Rio Grande do Sul, e a comunidade passou por uma crise, assim, e eu adoeci emocionalmente. Então, assim, entrei em parafuso, né? Fui atendido, fui diagnosticado com bipolaridade, foi tratado, foi acompanhado, né? Aí pedi socorro para a Conin, o pessoal da convenção me ajudou, o pastor Sandro era o presidente, né? Foi lá várias vezes, me ajudou. Eu fui pro Oasis, né? Fiquei um período lá sendo tratado, e aí eu fui desafiado a continuar, e eu achei que de fato daria conta, assim, mas não consegui me reerguer. Aí, nesse meio tempo, surgiu uma possibilidade de fazer um mestrado nos Estados Unidos, né? E aí, assim, eu falei, olha, eu preciso me reciclar, me reinventar, me reencontrar nessa história. Então, dei um time no ministério, fui cuidar de mim, da minha família, fui estudar, né? E, de fato, foi muito bom. Aí eu fiquei esses 3 anos, fiz um mestrado lá na cidade de Lafayette, Indiana, né? E aí, quando estava terminando, então, o mestrado, eu entrei em contato com o pastor Sandro de novo, falou, tô a fim de voltar, tô acabando, e eu tenho 2 pedidos a você. Eu falei, primeiro, eu gostaria de ir para algum lugar onde eu tivesse uma perspectiva a longo prazo para o ministério, né? E a segundo é que eu não gostaria de trabalhar sozinho, quero trabalhar numa equipe. Aí surgiu o pastor Israel lá de Caxias do Sul, a gente começou a conversar online e fomos sonhando junto, conversando, amadurecendo, e hoje eu tô lá, tô muito feliz lá. Nosso tempo já tá chegando ao fim, cara. A gente já conversou muito. Mas só de conhecer a sua história, cara, com relação à plantação lá no início, que foi tão orgânica e que você já fez coisas que igrejas hoje estão precisando desse conselho, que é literalmente movimentar o prédio, fazer as coisas acontecerem organicamente. E uma igreja linda foi formada, graças a Deus. E até mesmo a experiência de se recuperar como homem, porque nós somos seres humanos, né, cara? A gente tá numa geração, estava até falando isso com o pastor Neto agora há pouco, que é uma geração extremamente ansiosa, geração que quer ver tudo acontecendo rapidamente, não só o milagre, mas a cura, que também é uma perspectiva de milagre, né? Quero que aconteça logo. E você passou por um processo. Por todo um processo, foi para fora, estudou, e graças a Deus também pela Conin e pelo pastor Sandro, e homem de Deus, que não só você, mas muitos outros já têm falado, né, que receberam esse tipo de ajuda. Sim. E sabemos que as pessoas não são máquinas, né? Que elas não são descartáveis, e hoje você está aí servindo novamente. Amém. E fazendo um trabalho maravilhoso onde você está. Amém. E é isso, cara. Tipo, não precisa você ter dado tudo certo. Quem disse que não deu certo, né, cara? Quem disse que não deu certo? Exato. Olha onde você chegou, cara. E onde você está ajudando pessoas hoje. Sim. E pra gente finalizar aqui já,
Como tem sido, depois de todo esse processo, onde você está instalado agora, sonhar novamente com o ministério, ver tudo acontecendo de novo, ver a bênção de Deus te alcançando, né, cara? Eu diria assim, ó, você tem que deixar o super-herói morrer e ser homem, ser de carne, né, para você poder se reciclar, Deus te tratar. E eu acho que a questão, assim, né, para mim ficou bem claro quando eu voltei que eu queria só ser fiel a Deus e servir numa igreja local. E aí tem uma frase que eu ouvi esses dias que eu gosto muito. Né? No ministério, se preocupe com a profundidade da sua vida com Deus. A largura, quem cuida é Ele. Então, eu quero abençoar as pessoas, ser fiel a Deus e o resto pertence a Ele, cara. Então, é muito gostoso servir a Deus, né? Estar no ministério, pastorear. Meu chamado, é minha vida isso, né? Então, tem sido uma experiência muito legal. O Rio Grande do Sul é muito acolhedor, as pessoas são muito queridas, eu amo a igreja que a gente está, o pessoal cuida de mim, né? Minha esposa foi viajar esses dias e aí era gente trazendo pão em casa, comidinha, muito bom, cara. Muito bom, é muito bom. É isso aí, cara. Cara, Diogo, mais uma vez, prazer conversar com você. Prazer é meu, Lucas. Espero que você aí de casa tenha sido ricamente abençoado. Finalizamos aqui mais um Ismael Talks. Mais uma vez, não esqueça de compartilhar. Tem muitas pessoas que passaram por algum processo que você passou e até mesmo estão nesse momento agora e que precisam compreender que vamos deixar o super-herói morrer, deixar Deus cuidar da gente. E Amém. esse foi um excelente recado para a gente finalizar. Tchau para vocês. Mais um Ismael Talks finalizado.